Ok, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, assim, hoje, né, em história, nós estamos tentando nas últimas aulas, estabelecer conteúdos primários, tá? Conteúdos-chave, para que a gente possa ter uma base, né? E entender bastante do processo, bastante da história, tá? Para a gente conseguir ter uma base boa, razoável, justamente, né? Para avançar nas próximas séries, tá? Então, assim, ó, hoje, o que eu separei para a gente ver, né, é o conteúdo dos ciclos econômicos, certo? O que é que são os ciclos econômicos? Todo país do mundo, principalmente as colônias, os que já foram colônia, como Brasil, Estados Unidos, Argentina, enfim, tá? Ou os países africanos, todos os países que já foram colônia é, passaram pelos chamados ciclos econômicos. O que é um ciclo econômico? São as transformações econômicas, né, às quais uma colônia específica está sujeita, tá? Ah, professor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, em períodos específicos, né, o Brasil, como colônia, ele se dedicou especificamente a uma atividade econômica específica, certo? Ele se dedica a um tipo de geração de riqueza, certo? Para explicar isso com um pouco mais de clareza, eu vou colocar para vocês aqui um slide, aí eu vou acompanhando o slide e a gente vai vendo juntos, tá? É apenas uma imagem, tá? Uma única imagem para a gente poder acompanhar. Então vamos lá. Vamos compartilhar uma guia do Chrome. Aqui. Olha só, pessoal, deixa eu aumentar isso aqui para a gente poder ver juntos, tá? Aqui, ó, que beleza. Então, aqui nós temos uma divisão, certo? Da história brasileira de acordo com os ciclos econômicos, certo? De acordo com aquilo que nós fazíamos para gerar riqueza, tá? Ele está bem dividido, está bem claro, então acaba sendo fácil da gente entender. Então, assim, ó, o Brasil, vocês sabem, vão acompanhando aqui a mãozinha e a flechinha. Ó. O Brasil, vocês sabem, ele recebeu os portugueses pela primeira vez. Os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, tá? Na figura do Pedro Álvares Cabral, certo? Pois é, antes disso, ó, 1494, os portugueses e os espanhóis haviam assinado um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, né, que dividia a América, ou o que fosse descoberto para frente ali daquela data, né, aqui na América, entre Espanha e Portugal. Os portugueses ficaram com a parte relativa ao Brasil, certo? Por isso nós falamos português, tá? Porque afinal de contas fomos colonizados pelos portugueses, certo? Então aqui, ó, no ano de 1500 ocorre o chamado descobrimento do Brasil, né? Esse termo é bastante controverso, a gente não usa mais esse termo, né? A gente usa o termo que os portugueses chegaram, né? Que é o Brasil e tal, mas para efeitos aqui didáticos, a gente vai manter isso aqui, tá? Para poder acompanhar o nosso processo aqui. Então, ó, descobrimento do Brasil no ano de 1500, certo? Beleza. O primeiro período econômico brasileiro, a primeira coisa que gera riqueza aqui no Brasil, tá? Para os europeus, para os portugueses, é o chamado, ó, pau-brasil. Estão vendo aqui? Pau-brasil, certo? Aqui nós temos a árvore do pau-brasil. Desculpem. Então, assim, ó, é, o pau-brasil ele tem esse nome, né? Porque ele é uma árvore muito frondosa, muito grande. E quando os portugueses abriram esta árvore aqui, né, cortaram esta árvore, eles viram que o cerne da árvore, né, o miolo dela, era vermelho, tá, como brasa. Por isso que eles chamavam de pau-brasil,
certo? Ou seja, uma árvore feita de brasas, tá? E aí, claro, o nome Brasil acabou ficando, né, como o nome da nossa terra. Então agora vocês já sabem por que é que nossa terra se chama Brasil, né? Porque ela era abundante em pau-brasil, tinha muito pau-brasil, e os portugueses chamavam esta árvore, esta madeira aqui, de pau-brasil por causa do cerne do miolo vermelho, tá? Que acabava parecendo com brasas, né? Muito bem. Então, nos primeiros 30 anos, nos primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, o Brasil se dedica a produzir pau-brasil, certo? Os portugueses vão levando tudo que eles podem de pau-brasil para a Europa, tá? Eles tiram do Brasil, aqui da nossa terra, levam para a Europa, né? E acabam vendendo lá, para móveis, para um montão de coisa, né? Para construção também de navios, de caravelas. Então, os portugueses acabam pelando o nosso litoral praticamente, né? Eles levam quase tudo que tem de pau-brasil, tanto que hoje é uma árvore que corre risco de extinção, certo? É uma árvore que corre risco de extinção. Mas, nos primeiros 30 anos, como é que era a relação dos portugueses com os índios? Era boa, ruim, péssima, enfim, como é que era? Na verdade, nos primeiros 30 anos, a relação dos portugueses com os índios era boa, tá? Era tranquila. Os índios acabavam, é claro, havia alguns episódios de violência, tanto dos portugueses em relação aos índios, como dos índios em relação aos portugueses. Havia alguns episódios de violência, mas era uma relação relativamente tranquila, tá? Entre portugueses de um lado e indígenas do outro, certo? Muito bem. Então, esse primeiro momento, o Brasil acaba... desculpem, a nossa terra aqui, né, que ainda não era Brasil, tá? Era colônia portuguesa, acaba produzindo muito pau-brasil e enriquecendo os portugueses, certo? Este primeiro período aqui que nós temos, o chamado período pré-colonial, ele ocorre aonde aqui no Brasil? Em Santa Cecília, no Rio Grande do Sul, aonde? Ocorre principalmente no litoral brasileiro, tá? Desde o Nordeste, lá de cima, até o Rio de Janeiro, lá embaixo, São Paulo, certo? Todo o litoral, ok? Por quê? Porque no litoral tinha Mata Atlântica, onde tinha muito pau-brasil, tá? Tinha demais, né? E os portugueses acabaram levando. Pois é, quando praticamente termina o pau-brasil, os portugueses que aqui estavam começam a pensar assim, poxa, como é que a gente podia ficar rico usando essa terra que a gente está agora, né? Como é que a gente podia ficar rico usando essa terra do Brasil? E agora, o que a gente faz? Os portugueses que viajavam já para a Ásia, para a China, Japão, enfim, né, para a Índia, acabaram descobrindo, tá, cana-de-açúcar, né? E trouxeram a cana-de-açúcar de lá para o Brasil, para o Nordeste, tá? Para o solo do Massapê, que eles chamam, né? Que é um tipo de terra muito fértil que tem no Nordeste. E aí começa, meus queridos, o ciclo da cana-de-açúcar. Ah, professor, mas por que está escrito início da colonização se os portugueses chegaram aqui antes já, em 1500? Por que só 1530? Porque no comecinho, nos primeiros 30 anos, os portugueses só vinham, tiravam a madeira e iam embora. Não moravam aqui. A partir de 1530, os portugueses passaram a morar aqui no Brasil, tá? Nas fazendas de cana-de-açúcar. Claro, o que é que se produzia nessas fazendas aqui? O açúcar, né, naturalmente, em grandíssima quantidade, e eles vendiam esse açúcar na Europa. Tá? Os portugueses ganharam muita grana fazendo isso, tá? Ganharam dinheiro demais nas costas aqui do Brasil. Acabaram enriquecendo bastante, vendendo o açúcar produzido aqui, lá na Europa, certo? É claro que o dinheiro todo ficava com os portugueses, tá? Nada ficava para os brasileiros. Além disso, as relações com os índios, elas ficaram péssimas, tá? Elas estragaram. Por quê? Os portugueses começaram a escravizar os indígenas para trabalhar nas fazendas de açúcar, desculpem, de cana-de-açúcar, né? Eles começaram a escravizar os índios, certo? Como os índios iam morrendo em grande quantidade, né? Os portugueses acabaram indo até a África, escravizaram os negros africanos e os trouxeram para cá também, tá? Para o Brasil. O Brasil é o país que mais recebeu escravos africanos em toda a história.
Estados Unidos recebeu um montão, Jamaica recebeu um montão, Haiti recebeu um montão, mas o Brasil é o que mais recebeu escravos africanos, certo? Então eles iam para cá, trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar, né? E produziam esse açúcar em grande quantidade. O resto do Brasil ficava abandonado, tá? O pessoal não estava nem aí, os portugueses não davam muita atenção, né? O resto do Brasil ficava por conta, tá? Aí, o que acontece? Os franceses começam a vir aqui para o Brasil, certo? Ó, aqui já tem vinda dos franceses aqui, ó, lá antes da cana-de-açúcar, né? Mas aqui os franceses começam a vir aqui para o Brasil, os piratas principalmente, franceses, ingleses, né? E eles pegam as mudas da cana-de-açúcar e levam para uma ilha que fica em cima do Brasil, tá? Para cima, que se chama Haiti, certo? Que na época era a ilha de São Domingos, tá? E os franceses começam a produzir muito açúcar, bem mais barato que o dos portugueses. E, claro, os franceses começam a vender esse açúcar lá na Europa. Quando eu tenho concorrência entre dois produtores, quem é que fica mais rico? Quem é que se dá bem e quem é que quebra? Quem fica mais rico é o cara que vende mais, o cara que vende mais barato, o cara que, enfim, né? Então, como os franceses eram mais organizados que os portugueses e tal, né? Acabaram enriquecendo com o açúcar. O açúcar brasileiro ficou muito caro para os portugueses, né? Não deu certo e os portugueses começaram a se desesperar e a pensar assim, caramba, e agora? Nós temos toda essa terra gigante aqui do Brasil e a gente não consegue ficar rico usando ela. O que a gente vai fazer? Pois é, os portugueses deram sorte de alguns bandeirantes. O que são bandeirantes? São os caras que iam prender índios lá no interior do Brasil, né? De alguns bandeirantes encontrar o ouro, principalmente na região de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais tem esse nome por causa disso aqui, ó, do ouro e do diamante que foi encontrado lá, né? Então havia minas de ouro, minas de diamante, né, que produziam muita riqueza, e os portugueses começaram a perceber isso, né? Começaram a ver que lá era uma área de muita riqueza. Eles abandonam um pouco a questão do açúcar, certo? Levam os escravos para região de Minas Gerais e o Brasil começa a produzir ouro e diamante em grande quantidade, certo? Esse ciclo do ouro, meus queridos, olha só. Descoberta do ouro em Minas Gerais, 1693, tá? Este ciclo do ouro, meus queridos, ele dura mais ou menos até aqui assim, ó. Tá? Até aqui a independência do Brasil, né? É cento e poucos anos, 110, 120 anos de ciclo do ouro no Brasil, tá? É um ciclo pequeno. Por quê? Porque os portugueses tiram todo o ouro que eles podem de Minas Gerais, todo o diamante que eles podem de Minas Gerais, carregam para Portugal, né? E deixam ali a área de Minas Gerais quase sem nada, né? De ouro nem diamante, tá? Quando isso acontece, quando acaba lá o ouro, o diamante, não é que ele termine todo, mas diminui muito a produção. Quando praticamente termina, ó, o Brasil se torna independente. Aí os portugueses pensam assim, agora é problema dos brasileiros. Já que são independentes, né, acabou o ouro, o diamante, a gente não tem mais nada a ver com isso. O governo brasileiro, já com Dom Pedro I, começa a ter o mesmo problema dos portugueses, né? Começam a pensar assim, caramba, foi-se o ciclo do pau-brasil, foi-se o ciclo da cana-de-açúcar, foi-se o ciclo do ouro, e agora? O que o Brasil vai produzir que vai nos deixar ricos? Alguns padres portugueses, fazendo uma viagem pelo interior da África, descobrem uma planta, uma arvorezinha que tem uma frutinha vermelha. Que planta seria essa, meus queridos? Vamos lá. O café, certo? Descobrem o café. E aí começam a trazer plantas de café aqui para o Brasil, mudas, tá? Começam a plantar na região de São Paulo, do Paraná, certo? Que são o novo lugar aonde vai ser o novo ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do café, certo? Ainda usando a mão de obra escrava, mas em outro lugar agora, né? Agora é São Paulo e Paraná. Vejam então, meus queridos, que o primeiro ciclo aqui do pau-brasil é aonde? No litoral do Brasil.
O segundo, que é o da cana-de-açúcar, é aonde? No Nordeste, principalmente, certo? O outro, que é o do ouro, é aonde? Em Minas Gerais. Podem ver que à medida que vai mudando o ciclo, vai mudando o lugar também. E o ciclo do café ocorre aonde, principalmente? São Paulo e Paraná, certo? São os lugares. Não é que só fosse ali, tá? Mas é os lugares onde tinham as maiores fazendas, os maiores produtores de café do Brasil, certo? Na região de São Paulo e norte do Paraná. Então, o ciclo do café dura, tá? Mais um tempão, né? Aí uns 100 anos, 120 anos. Termina a escravidão no Brasil. Termina a escravidão no Brasil aqui assim, certo? Termina a escravidão no Brasil. E o Brasil começa a receber imigrantes, italianos, alemães, ucranianos, enfim. E esses imigrantes começam a trabalhar nas fazendas de café, certo? Começam a trabalhar nas fazendas de café. Quando começa o Brasil República, ó, ainda temos o problema do café aqui como sendo o único grande produto do Brasil, tá? Começa um novo ciclo pequenininho, lá em... Não, aliás, não é pequeno, né? Mas, tipo, ele é bem localizado. Lá na Amazônia, o chamado ciclo da borracha. O Brasil se torna o maior produtor de borracha do mundo, tá? Graças àquelas árvores lá e seringueiras, né? Então, como nós éramos o maior produtor de borracha do mundo, aquela região acabou enriquecendo, tá? De Manaus, né? Que é a capital do Amazonas. Toda aquela área ficou bastante rica. Mas aí os ingleses vêm, pegam mudas da seringueira, levam para as ilhas lá das Filipinas, Singapura, enfim, aquele lá na Ásia, né, perto da China, e começam a produzir muita borracha também, certo? A concorrer com o Brasil. E aí o Brasil se quebra, tá? E claro, o café é a mesma coisa, tá? Outros países do mundo começam a produzir também. Colômbia, Guatemala, enfim, uma série de países do mundo aí, tá? Produzindo café, gerando concorrência, certo? A partir daqui, meus queridos, o Brasil aprende finalmente que para um país ter uma economia forte, ele precisa se diversificar, ou seja, ser um grande produtor de soja, um grande produtor de carne, um grande produtor de, sei lá, café, um grande produtor de açúcar, ou seja, produzir de tudo, né? E o Brasil passa, então, a partir daqui, né? A partir dessa época aqui da República, ó, principalmente dos anos de 1930, 40, com Getúlio Vargas, o Brasil passa a ser uma economia diversificada, que produz meio que de tudo, certo? E claro, então hoje a gente pode dizer, ah, professor, mas hoje qual é o ciclo econômico do Brasil? Hoje o Brasil tem vários, tá? Tem vários ciclos econômicos, né? Que produzem um montão de coisa, tá? E que acabam dando um certo retorno, uma certa riqueza para o nosso país. Certo, meus queridos? Entendido? Então, basicamente, ó, sobre os ciclos econômicos do Brasil, era isto. Cadê vocês? Aqui, né? Então, ó, sobre os ciclos econômicos, era basicamente isso, tá? Espero que vocês... Alguém tem alguma dúvida sobre isso antes de a gente avançar para o ensino religioso? Não? Então tá. Sobre os ciclos econômicos ficou bem claro, né? O Brasil teve vários, né? Primeiro o pau-brasil, depois o açúcar, depois o ouro, depois o café, né? E finalmente a borracha ali, que foi um ciclo bem localizado na área do norte lá. Certo? Beleza? Então tá. Agora a gente vai entrar em ensino religioso. Vocês vão de lembrar que na última aula eu trabalhei com vocês o hinduísmo. A gente já vem trabalhando o hinduísmo há um certo tempo, né? O curioso é que na última aula nós vimos alguns vídeos, um vídeo, desculpem, que mostrava um pouquinho da realidade dos indianos, da realidade dos hindus, né? E eu fiquei de mostrar para vocês um vídeo um pouco diferente que focasse em alguns templos hindus, certo? Por quê? Porque na última aula a gente viu mais a questão assim do hinduísmo nas ruas, entre as pessoas, aquela coisa toda, né? A gente não viu exatamente o hinduísmo como os ritos e tal, né? Então hoje a gente vai ver sobre um templo hindu em especial, tá?
chama-se Taj Mahal, certo? É uma construção maravilhosa, né, linda, está entre as 7 maravilhas do mundo, né? Vocês verão que foi uma obra de amor, tá? Que um príncipe hindu acabou construindo para sua esposa, certo? E hoje recebe milhares de visitantes, tá? É uma construção muito grande, tá? Gigantesca, que fica na Índia. E nós vamos poder ver isso juntos agora, tá? Então vamos lá. Fiquem atentos comigo aqui. Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, na Índia, e o mais conhecido dos monumentos do país. A obra foi feita entre 1632 e 1653, com a força de cerca de 20 mil homens trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, a quem chamava de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo. Contendo inscrições retiradas do Corão, é incrustado com pedras semi-preciosas e sua cúpula é costurada com fios de ouro. O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. Todos os pormenores do edifício mostram sua natureza romântica e o conjunto promove uma estética esplêndida. O complexo encontra-se rodeado de um grande jardim que mede de 320 a 300 metros e inclui canteiros de flores, caminhos elevados, avenidas de árvores, fontes, cursos d'água e pilares. Cada seção do jardim é dividida por caminhos em 16 canteiros de flores, com um tanque central de mármore que devolve a imagem refletida do edifício. Há pouco tempo do término da obra, em 1657, Shah Jahan adoeceu gravemente e, quando caiu doente, no seu leito se rendeu aos ataques de seus filhos. Conta a lenda que passou o resto dos seus dias observando pela janela o Taj Mahal e depois da sua morte, em 1666, foi sepultado no mausoléu, lado a lado com a esposa, gerando a única ruptura da perfeita simetria do conjunto. Supõe-se que o imperador pretendesse fazer para ele próprio uma réplica do Taj Mahal original, na outra margem do rio, em mármore preto, mas acabou deposto antes do início das obras por um de seus filhos. O Taj Mahal encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Fique atento às nossas próximas histórias, aqui na TV Educativa. Muito bem. Então vocês puderam ver, né? O Taj Mahal, na verdade, ele não chega necessariamente a ser um lugar de orações, mas é um lugar de peregrinação, né? De visitação. Ele é um túmulo, certo? Bastante grande, vocês podem ver ali, né? Gigante, tá? Que aquele príncipe indiano acabou fazendo para sua esposa. Vejam que a mulher fala esposa favorita, né? Por quê? Porque ele tinha várias, tá? Mas justamente ela era sua esposa favorita, né? E ele construiu aquela obra imensa, certo? Vejam que a Índia, meus queridos, ela é muito parecida ao Brasil nesse ponto.
Que ponto? O Brasil ele tem um grande sincretismo religioso. A gente já estudou isso. O que é esse sincretismo religioso? Quando uma religião penetra na outra, certo? Quando as religiões se misturam, né? Ou acabam muito próximas umas das outras. No caso do Taj Mahal, o mesmo acontece. Tá? Taj Mahal ele é uma construção com modelos, formatos hindus e tal, né? Mas ao mesmo tempo ele tem inscrições corânicas. O que é isso? Dos muçulmanos, né? Do islamismo. Ou seja, a gente vê um sincretismo religioso, tá? Uma grande mistura, certo? E aí, claro, a gente vê o quanto a Índia, de certa forma, se parece com o Brasil em alguns pontos, né? Que ponto também? Na questão da tolerância, porque vejam, embora ele seja um monumento com um pouco de inspiração muçulmana, mas também hindu, certo? Ele não foi destruído, né, pelos hindus, que são a maioria esmagadora do país. Né? Não foi destruído. Diferente do Afeganistão. O Afeganistão é um país que fica ao lado ali, certo? O Talibã, que é um grupo bastante, como é que eu vou dizer, bastante ferrenho, né? Bastante severo, ortodoxo, de muçulmanos e tal, acabou explodindo algumas estátuas gigantes do Buda, tá? Que estavam no Afeganistão, justamente porque eles diziam que era idolatria, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, uma prova de intolerância religiosa, tá? Da falta de respeito pela religião do outro, certo? A Taj Mahal significando ali de volta, então, aquela construção maravilhosa, era o nome da esposa, né, do príncipe, certo? Que, meus queridos, significava ali a flor principal do jardim, né, e tal. Então, a gente vê por aí, tá, um pouco da riqueza da cultura indiana, certo? Na próxima aula, eu já tenho preparado, nós veremos um vídeo relativo ao rio Ganges, que é o rio sagrado dos hindus, certo? Onde eles fazem muitas das suas oblações, dos seus rituais, tá? É um rio muito famoso, um dos grandes rios do mundo, certo? E fica, claro, também no Vale do Indo, ali na Índia também. Ok? Beleza? Então, por hoje era isso. Alguma dúvida? Não?